primeiro domingo, nós falamos com vocês, nós não, a Sara, falou a respeito do que nós estamos fazendo nesses 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa. Tomando para nós parte da tradição que os nossos irmãos católicos e irmãos ortodoxos fazem nessa época, nós resolvemos de uma forma bem livre, porque não estamos impondo isso a ninguém. Cada um escolhe aquilo que deseja fazer. Nós estamos participando em algo meio que tipo, quase como talvez a Quaresma. Nós não estamos fazendo jejum de carne, nós não estamos fazendo um jejum específico a cada dia, mas no primeiro dia dessa série, a Sara nos instruiu acerca do jejum. E uma das coisas mais marcantes daquele dia, que a Sara falou, assim, além dos bagulhos que a gente precisa tirar da nossa vida e coisas assim, ela disse que no jejum, mais importante do que aquilo que a gente tira é aquilo que nós colocamos no lugar. Talvez essa tenha sido a palavra mais importante do primeiro dia desta série. Mais importante do que nós tiramos é aquilo que colocamos em nossa vida no lugar daquilo que precisamos tirar. E ela falou a respeito de jejum. Muitas vezes a festa está tão boa na nossa vida que nós nem notamos que o noivo já foi embora. Uma alusão ao próprio Jesus na nossa vida. Tantas vezes a vida está tão agitada, a nossa agenda está tão cheia, nós estamos tão anestesiados com a vida, que nós não chegamos à luz e ligamos a luz, nós não desligamos o som, para olhar bem para como está a nossa vida e começar a tirar o bagulho que já se acumulou, o lixo que se acumulou na nossa vida. E para isso serve o jejum. O jejum, não para convencer a Deus de alguma coisa, eu vou sofrer, fazer greve de fome e tu vais me atender. Não. Isso não é jejum, o nome disso é greve de fome. Mas o jejum que é tirar as coisas que nos distraem. E a gente anda tão distraído, né? Tanto barulho, tanto ruído na nossa vida, tanta coisa para fazer. E a proposta era, vamos começar a tirar algumas coisas. Mas tirar para colocar. Tirar para olhar melhor e atentamente para o que Deus está fazendo ou quer fazer na minha vida. Esse foi o primeiro domingo. Foi o domingo de parada estratégica. De vamos desacelerar, deixar freio de mão, estacionar e dizer tem alguma coisa errada com esse carro. E começar a analisar. O segundo domingo foi o domingo passado. Nós resolvemos olhar para a nossa vida com uma certa atenção. E já que estávamos parados, fazermos um inventário da nossa vida, ou uma auditoria de vida. E como todos nós sabemos, nenhuma auditoria é legal enquanto se está fazendo. Os resultados dela, depois de algum tempo, são bons. Mas enquanto estamos fazendo a auditoria, é uma droga. Muitos de vocês, no ano passado, falaram que a pior coisa é quando alguém vem me auditar, porque quando vem auditar, começa a aparecer coisa errada que não era para estar lá, e eu preciso tirar, eu preciso adaptar, eu preciso dar relatórios. E como uma parte da nossa auditoria de vida, eu propus 12 passos. Os 12 passos foram os seguintes. Eu vou repetir para que, se você não pegou domingo passado, talvez hoje você queira pegar. Aqui estão os 12 passos. Passo 1. Admito que sou incapaz e incompetente frente ao meu pecado, compulsão ou vício, de tal forma que minha vida está desgraçada. É o passo 1 do processo. Admitir a sua incapacidade. Passo 2. Eu reconheço que Deus é o único que tem poder de restaurar minha sanidade. Estou louco, preciso de intervenção sobrenatural para ser restaurado. 3. Escolho entregar minha vida e meus desejos ao cuidado de Deus. Já que sou incompetente, já que admito que preciso da intervenção sobrenatural, eu escolho entregar a Ele a minha vida e os meus desejos. Escolho fazer um destemido e minucioso inventário moral de mim mesmo. Eu acredito que foi aí que muitos de nós estagnamos. Admito diante de Deus, diante de mim mesmo e outros, a natureza exata de minha falha. É chamar preto de preto e branco de branco.
Às vezes a gente gosta de chamar branco de cinza, e preto de cinza, e vermelho de cinza, e a gente sempre tem um modo de se esquivar das coisas grotescas de nossa vida, porque nós vemos tudo meio que, não é tão grave assim. Não, parte do processo é não só admitir, mas chamar erro de erro, chamar corrupção de corrupção. Deixa eu abrir um parêntese que eu não falei no domingo passado. Vocês estão notando hoje em dia que no Brasil nós estamos redefinindo o que é erro já há muito tempo, mas agora mais ainda. Um exemplo, caixa 2 não é mais corrupção, é só uma forma diferente de se levantar recursos. É isso que a gente faz com a nossa vida. Quando nós somos confrontados com algo grotesco em nossa vida, em vez de dizer, eu sou corrupto, não é erro, é só caixa 2. A gente faz tanto, é só caixa 2. Tanto na nossa vida, tanto. Eu sou negligente com os meus filhos, não, é porque eu preciso trabalhar para que eles tenham sustento. E o que é que tem a ver o seu trabalho com a negligência dos filhos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou eu não lavo louça para minha esposa porque, ou para o meu marido, eu não faço as coisas em casa porque eu trabalho muito. O que é que tem a ver você trabalhar muito com você não estar em casa ativo? Não, eu traí o meu marido porque ele é um troglodita. O que é que o teu marido ser um troglodita, que é um erro dele, tem a ver com você ser adúltera? Você entende como a gente faz a mesma coisa? A gente tenta desviar a atenção, a gente tenta redefinir a coisa, e não é um caso, é só um affair. Hã? Sério? Não, chame o monstro pelo nome do monstro. Porque quando nós chamamos o monstro pelo nome do monstro, ele fica grotesco na nossa frente. Ele não é um monstrozinho que nós já colocamos coleira e falamos, não, esse aqui é o meu pet. Não, ele é monstro. Porque tem alguns erros nossos que nós temos como pets, como de estimação. E são tão íntimos nossos que nós não temos coragem de olhar para ele e dizer, é um monstro grotesco que eu convivo todos os dias. Ponto 6. Estou inteiramente pronto a deixar que Deus remova todos esses defeitos de meu caráter. Estou aberto para que Deus faça o trabalho de reengenharia dele. 7. Humildemente rogo a Deus que me livre das minhas imperfeições. Faço uma relação, 8, de todas as pessoas a quem prejudiquei e me disponho a reparar os danos a elas causados. Reparar aquilo onde eu falhei. Faço reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las signifique prejudicá-las ou a outras pessoas. 10. Continuo a fazer o inventário pessoal e, encontrando erro, admito prontamente. 11. Procuro, através da oração e da meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus, orando apenas por conhecimento de sua vontade em relação a mim e forças para realizar essa vontade. 12. Tendo encontrado um discernimento espiritual como resultado desses passos, procuro transmitir esta mensagem a pecadores como eu e praticar esses princípios em todas as minhas atividades. E vocês descobriram na semana passada, com exceção de uma pessoa, que esses passos são dos alcoólicos anônimos. Somos todos alcoólatras. Talvez o seu problema não seja o álcool, mas existe algum problema. Muitos de nós estagnamos aí, nesses 12 passos, ou no passo 4. Eu queria saber de você, o que tem sido mais difícil para você fazer essa auditoria de vida? Aqueles que levantaram a mão, levanta, fala bem alto, grita pra gente. O que é que empacou? Levanta e fala bem alto. Os danos que a gente fez anteriormente, reparar os danos, é aí que a gente empaca. Isso significa admitir publicamente que nós erramos, né? Pelo menos para aquela pessoa. Entendi.
Alguém mais? Assim, deixa eu falar uma coisa. Não ache que nós partimos do pressuposto que você é santo. Aqui na CV é o oposto. Nós partimos do pressuposto que você é pecador, que você erra e que você não está legal. É tipo assim, levanta e fala, eu sou alcoólatra, e aí você cita o que você quer falar. Meu nome é tal, sou alcoólatra, estou sóbrio há tanto tempo. Você pode falar isso, nós estamos falando dos alcoólicos anônimos. Porque o pressuposto aqui, meu nome é Winston, eu sou pecador e eu parei em tal lugar. Tá bom? Você pode se apresentar, por favor, pra gente? Maravilhoso, pode sentar, uma salva de palmas para ela. Alguém mais quer compartilhar, por favor? Bruno, levanta aí, se apresenta primeiro e depois você pode falar. Bom dia, eu sou o Bruno. Eu acho que a maior dificuldade... Começa a apresentação novamente. Bom dia, sou o Bruno, sou um pecador. Legal, isso aí. Verdade. E eu acho a gente acredita, não precisa participar muito não. Acho que a maior dificuldade é reconhecer que dentro de um plano a gente resolve um pouco, quer receber o todo, e que, pelo menos para mim, parte do processo, a dificuldade é reconhecer o resto que a gente encosta, e encarar isso de frente é muito difícil. Inventário é complicado, né? Olhar tudo. Você escolhe só um pouquinho, resolve aquilo e sai falando, pô, eu sou de Deus. Mas legal. Quando você faz o inventário, você vê que aquilo que você escondeu... até de você mesmo. Entendi. Alguém mais? Alguém mais? Eu vejo sua mão, irmão, deixa eu ver só. Eu sou o Nelson, sou pecador. E a minha maior dificuldade já é no passo 4. Realmente é fazer o inventário. Fazer o inventário. Uhum. E quando você começa com uma coisa, você já acha outra, aí você para. Não, para. Chega uma hora que dá um desespero, não é? Assim, cara, eu sou muito ruim. Nossa, que porcaria é essa? Alguém mais? Alguém mais quer compartilhar? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Levanta a mão. Aqui. É isso aí. Vamos começar a fazer isso todo domingo agora. Dificuldade é passo 6. Dar chaves para ele e dizer faça o que você quiser. Tem uma música que, se eu não me engano, é cantada Eu Sou Casa, é da palavra antiga, né? E parte da poesia vem assim: eu sou casa, lugar de Deus, né? Mas que Deus está mudando as coisas de lugar. Quando Deus começa a empurrar o piano na nossa vida, é tanto barulho que a gente não, para, deixa o piano onde está. E é complicado quando a gente se abre assim, reforma. Ele vai derrubar a parede, ele vai construir pilastro onde você acha que não deve, ele vai cortar pilastro, o teto vai cair, você vai ter que recolocar. E você não, ele vai fazer isso com você. Essa semana eu tive alguns cafés e em muitos desses cafés eu conversei com pessoas que estavam falando justamente dessas angústias geradas por domingo passado. E parece que vocês tiveram um ótimo exercício durante a semana, porque muitos de vocês ficaram angustiados com os 12 passos. De se olhar no espelho e não desviar o rosto. Porque o nosso comum é olharmos no espelho e nós estamos tão condicionados a ver o que vemos, que nós deixamos passar batido. Mas quando olhamos no espelho e vemos que existe algo de errado e inventariamos isso e falamos, nós vamos ter que solucionar isso, porque isso aqui é incompetência minha, começa a dar um amargor na boca e uma certa angústia, um certo desespero. E hoje eu gostaria que nós permanecêssemos nesse lugar de angústia. Os psicólogos vão concordar comigo. É bom, vez ou outra, se angustiar. Porque a angústia demanda resolução. É ruim ficar angustiado e permanecer angustiado. Né, Carlos? Concorda comigo? Permanecer angustiado e sempre angustiado, isso leva à depressão ou talvez até desistir da vida. Não, a vida não presta e tudo mais. Eu não quero que você chegue a essa conclusão ou que permaneça nela.
Não permaneça na conclusão de, eu não presto, eu não nasci errado, eu não deveria ter nascido, eu quero morrer. Não, essa não é a solução. O ponto 4 e o ponto 6 são parte do processo. A angústia que você está sentindo se chama convicção. Você olhou para o monstro, disse que o nome do monstro era monstro, disse que as consequências do monstro viver na sua vida são deploráveis e afirmou: eu sou incompetente para tratar desse monstro. Isso era para deixar você feliz? Não. Se você ficou feliz ao olhar para o monstro e ver que o monstro faz parte integrante da sua vida e você tem um relacionamento simbiótico com ele, olhar para isso e ficar feliz é exatamente igual patologia. Então, parabéns por você estar angustiado. Isso significa que você tem convicção de erro. E na nossa era, ter convicção do erro é motivo de se aplaudir. Então, se durante a semana você teve alguns momentos em que você orou a Deus dizendo: Senhor, cara, Deus, eu não presto. Parabéns. Esse é um bom passo. Um bom passo de fazermos como o salmista faz em Salmo 139, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofenda e dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a oração. Mas é a oração não que a gente faz antes de sair correndo para o trabalho porque a gente está muito ocupado, não. Isso aqui é uma oração que a gente faz sentado com uma mesa de café na nossa frente, com um café de 500 ml, porque a conversa vai demorar. Aí você coloca ali em cima e você, então, pai, é o seguinte, hoje é dia de controle de qualidade. Eu quero que tu fales para mim o que é que está rolando na minha vida, eu quero te dizer o que está rolando. E começa a mostrar o que é que eu faço. Esse é um lugar bom de se estar. Até porque eu preciso reafirmar para vocês que o poder que o Espírito Santo nos dá é o poder de não mais sermos dominados pelo nosso pecado. Olha o que diz Romanos 6, eu só estou repetindo o que nós vimos semana passada. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode até achar que você está completamente escravizado pela sua falta de caráter, pelo seu erro, pelas suas inquietações, pelas suas angústias geradas pelo pecado, mas a realidade é que em Cristo nós não somos mais dominados pelo pecado. Somos pecadores, como todos vocês aqui se apresentaram, mas Ele não mais tem poder de domínio sobre nós. Há como deixar, há como ser liberto, há esperança. Não é necessário ficar aí. E foi por isso que nós propusemos aqueles 12 passos. Pessoas têm conseguido largar entorpecentes, drogas, cocaína, maconha e outros entorpecentes. Pessoas têm conseguido deixar o álcool. Seguindo esses 12 passos, pessoas têm conseguido mudar alguns outros comportamentos viciosos ligados à sexualidade, inclusive. E por que não usar esses 12 passos para aplicarmos a ciclos viciosos de nosso caráter, como procrastinação? Procrastinação é um defeito de caráter. E tantas outras coisas, até pontualidade. Aplique os 12 passos à sua pontualidade ou à falta dela. Ele funciona, e não funciona porque são 12 passos provados cientificamente que funcionam, não. Na prática funciona. Por isso que o Alcoólicos Anônimos está há décadas dando liberdade a pessoas do álcool. Os narcóticos anônimos também.
Porque se você se aplicar e se colocar nas mãos de Deus e conscientemente agir, desenvolvendo o que Deus deseja que você faça na sua vida, você vai deixar aquilo de lado. Eu gostaria de compartilhar com você um certo trecho do que Paulo fala a respeito dessa angústia que sente. Em Romanos 7, a partir do verso 15, Paulo se demonstra muito angustiado. Ele diz assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, que ela denuncia o que eu faço. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o de realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Esse é o seu dilema. Levanta a mão comigo. Se você não é o seu dilema, fica com a mão para baixo. Eu acredito que esse é o dilema de quase todos os seres humanos da face da Terra. De terem plena consciência do que é o desejo benéfico de Deus para as nossas vidas, ou a vontade de Deus para o ser humano, mas um sentimento de incapacidade e incompetência nos domina. E Paulo afirma isso de tal forma em algumas de suas cartas, que em alguns momentos parece que escrevendo, ele está escrevendo em caps lock. Você sabe como é que é caps lock quando você está escrevendo para alguém gritando? Parece que ele está em caps lock dizendo: o mal que eu não quero fazer, esse eu já fiz, o bem que eu quero fazer eu não faço, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desesperado. E aí parece que depois ele tira do caps lock, senta, fecha os olhos, e no texto ele diz: mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nos momentos de angústia e desespero, pelo que nós vemos no espelho, nos momentos em que o nosso coração está apertado e doloroso, nós precisamos lembrar que graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que quando eu era, ou mesmo eu sendo pecador, me dá aquilo que eu não mereço e me aceita como sou. Isso é uma condição essencial para continuarmos andando. Senão nós vamos perder de vista o alvo. Porque o processo é contínuo, mas lento. Então Paulo, como humano que é, ele se identifica conosco e nós nos identificamos com ele. Dessa luta, dessa guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Uma guerra nossa, não uma guerra externa, cheio de espíritos aqui me levando a pecar. Não, é uma guerra minha. É uma guerra em que o meu próprio desejo mal luta contra o espírito, e o espírito que há em mim luta contra a minha carne. E aí deixa eu perguntar para você, quem ganha? Talvez você diga: ganha carne toda vez, cara. E comigo é toda vez, eu levo lapada toda hora. Ganha quem você alimentar. Sempre será assim. Sempre vencerá aquilo que você alimentar. Repetirei mais uma vez: vencerá aquilo que você alimentar. Ainda Paulo diz assim sobre uma fórmula de termos vitória contra esses monstros que abrimos o armário e descobrimos que temos. Ele diz assim em Gálatas 5,16: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe uma coisa que eu acho fenomenal na Bíblia? É que em alguns escritos sagrados de outras vivências religiosas, a gente precisa meio que assim,
deixa eu entender o que os espíritos estão falando para mim. E aqui não há nenhuma coisa pejorativa e nem eu não estou tentando fazer sarcasmo, mas é assim mesmo, tá? O que os espíritos estão dizendo, ou deixe-me ver qual é o oráculo da divindade, o oráculo da entidade para esse assunto. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos consultar os xamãs, consultar os bruxos, consultar os sacerdotes, consultar quem seja, para então saber qual é a vontade do universo ou a vontade daquele grupo a respeito de algum aspecto da minha vida. Na Bíblia não. Na Bíblia você tem autonomia de estar cara a cara com Deus e Ele falar diretamente com você em português, algo que está sendo dito há 2.000 ou em alguns casos 3.000 anos. Simples e direto, como agora. Olha o que Paulo diz, não tem segredo. Assim, você entende que não tem segredo para a vitória contra o caráter quebrado? Não há segredo. Não há mistério, ou melhor, podia até haver anteriormente. Já há 2.000 anos não tem mistério nenhum. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Você tem problema com o seu mau desejo, com a sua concupiscência, com a sua luxúria, com a sua cobiça, com os seus desejos, você tem problema com isso? Fórmula. Sabe, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Isso é uma fórmula. Você sabe que fórmula é essa? Não, que fórmula é essa? A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Pode ser também C ao quadrado, C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado igual a H ao quadrado. O que é isso? Triângulo retângulo, Pitágoras. Isso é uma regra. Se você fizer isso num triângulo retângulo, vai funcionar toda vez. Não é? Faz assim. Que é isso? Eu faltei essa aula. Não, existem algumas coisas que são bem exatas. E às vezes a gente quer tratar a espiritualidade como uma coisa meio psicodélica, né? Não, eu estou buscando, sabe? Eu estou buscando um contato com os centros superiores e tal. E eu ainda não consegui ouvir nada, mas eu estou buscando. Não é sério, você pode buscar a Deus, deve buscar a Deus. Lembra da caneca de 500 ml com café, para você ficar acordado e passar umas 2 horas com ele? É sério, busque a Deus. Mas não é esse negócio de viagem, não. O relacionamento com Deus não é uma viagem, é uma coisa que você não faz o check-out do seu cérebro. É algo que envolve emoção, sentimento, razão. Envolve você todo. Não é check-out vida, agora eu estou no Espírito. Não. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha, ele complementa. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você sabe que capítulo é esse de Gálatas 5? Quem que é rato de igreja aí? Vai para a igreja de segunda a segunda. Já deve estar falido se você vai para a igreja de segunda a segunda. O que é que diz em Gálatas 5? Qual a coisa mais clara de Gálatas 5? Fruto do Espírito, mas também obra da carne. Alguém pode me falar quais são as obras da carne? Pode até ler. Está com a Bíblia aberta aí? Quem que traz Bíblia ainda para a igreja, né? Que coisa inútil. Beleza. Pacífico, levanta e me lê. As obras da carne são. Está aí na Gálatas 5. Está aí, eu garanto que está. Se não tiver, troca de Bíblia. As obras da carne são. Deve estar depois do texto que eu acabei de ler. 19. Gálatas 5, 19. Moralidade sexual. Não, fala bem alto. As obras da carne são. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria. Calma aí rapidinho, Bruno.
eu vou pedir para você fazer o seguinte: enquanto ele for lendo, tá? Não precisa ser no seu, tá? Mas quando você sentir assim que deu uns 3, 4 depois que ele leu para ninguém saber que é o seu, eu quero que você fique de pé se você se identifica com alguma obra da carne. Tá, eu já estou em pé. Eu vou sentar também, tá? Eu vou sentar. Eu já estou em pé. Sentar. O Chapéu tá falando, eu estou em pé, mas não tem nada disso não. Mas vamos lá, tá bom, vai lá. Fica sentado e fica em pé, não no teu, senão vai caguetar pro resto. Só quando for assim, tipo, fica logo de pé, que aí ninguém vai saber o teu. Tá bom? Eu já sou pecador, né? Você já é pecador mesmo? Já tem gente se denunciando aí. Nem começou. Tá todo mundo querendo ficar em pé, todo mundo se acusando já. Agora eu perdi a rédea do negócio. Pode ler, agora vamos parar de rir e vamos ler agora. Obras da carne. As obras da carne são imoralidade, Eu vou ficar em pé pra esse aí. imoralidade sexual, impureza, sensualidade, perdi até o negócio. idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas. Calma aí, para aí. Processo de raiva, você quer se levantar? O Anderson está perguntando se pode subir escada. Continua, vamos, silêncio agora, continua, Bruno. Vou ler mais uma vez. Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças, Desregradas. E outros pecados semelhantes. Então, se você não entrou em nenhum desses outros pecados semelhantes, você deveria ficar de pé. Tá bom? Pode sentar aí. O que eu queria fazer com isso, gente? Obrigado, Pacífico. Às vezes a gente olha para a Bíblia assim, ó. Não, eu estou entendendo que ele está falando que a carne guerreia contra. E falando de carne essa semana é complicado, né? A carne guerreia contra o espírito e tal, não sei o que, né? Essa guerra. Mas eu não sei. Aí a gente fala assim, mas eu não sei o que é a carne. Eu não entendo o que Paulo está falando. Eu não consigo compreender direito, é difícil de entender. Por que você ficou de pé se é tão difícil de entender assim? Só porque o outro levantou do seu lado? Não, provavelmente é que você olhou para a lista e falou assim, caramba, eu estou aí, tá legal, é obra da carne, essa aqui é o meu. Você sabe o que é. E se não sabe, de acordo com o Tiago, peça a Deus, é o único lugar que diz que Deus é liberal. Ele dá liberalmente sabedoria àqueles que pedem. Tiago. Então nós sabemos o que é. Até porque no nosso inventário nós ficamos angustiados, porque fazendo o inventário a gente topou com algumas dessas coisas e falou assim, caramba, eu não sabia que era assim. Eu nunca tinha parado para fazer uma pesquisa na minha moralidade, na minha vida, no meu caráter. Mas depois disso, Paulo fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quer dizer, aquilo que resulta de uma vida cheia do Espírito. Fruto não é isso, não é o resultado de. Então, os frutos ou o fruto do Espírito ou são, fala comigo, amor, alegria, paz, abre lá, abre de novo. Quem é que pode ler para mim? Maguinho, fica de pé. Eu não vou pedir para ninguém levantar não, porque eu não quero te dar esse orgulho. Mas vem lá, Maguinho. Os frutos do Espírito são bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, existem coisas bem específicas que são resultado do Espírito em nossas vidas. Então, tem lá em Gálatas 5, tá? Anota isso. Porque de agora em diante você não tem mais desculpa de falar, eu não sabia. Não, você sabe. Você sabe o que é natural seu, que são as obras da sua carne, o que é natural é seu. E você sabe quais são os efeitos do Espírito em sua vida, os frutos do Espírito. Então é possível, com esses dois padrões, você fazer um controle de qualidade. Quem aqui trabalha com empresas que fazem controle de qualidade? Levanta a mão bem alto. Controle de qualidade. Legal, legal. Silvia, deixa eu te perguntar uma coisa para você mesmo. Fica de pé para mim, por favor. Como se dá um controle de qualidade em uma empresa?
Assim, bem rapidinho. Como que acontece? Como que vocês podem fazer um controle de qualidade? O que é que vocês usam para um controle de qualidade? Procedimento. Você sabe tudo que é pretendido fazer em determinado setor. Tá. Então você tem um padrão que está fora do que você é, e você está aqui, e você olha para o padrão, e você check. É assim? Controle de qualidade. Beleza? Obrigado, Silvia. Eu perguntei porque eu não sou expert em controle de qualidade. Mas, pelo que a Silvia falou, eu acho que todos vocês que fazem controle de qualidade na empresa, você tem um padrão, um modelo, um molde. E baseado naquilo, você olha para cá, para a realidade, e você vai checando o que é real. E aí você pode chegar e falar assim, legal, nosso controle de qualidade, nós estamos com produtos Shibata. Né? Estamos certinho. Né? Sabendo as obras da carne na sua vida e o fruto do Espírito, dá para fazer um controle de qualidade sobre a sua vida? Dá ou não dá? Precisa fumar um baseado para chegar à conclusão disso? Não precisa de baseado. Não. Com todo respeito à minha classe, não precisa nem pastor. É você e o Espírito Santo. E olha aqui, tem um auditor do seu lado, vivendo em você. O Espírito Santo. Você olha para a sua vida e olha para o padrão. Olha para a sua vida e olha para o padrão. Com a intenção de fazer o padrão a sua vida. Olha como ele continua, Paulo, lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 24, depois de falar sobre os frutos do Espírito, diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Quer dizer, o processo de matar as coisas que estão erradas, o nosso caráter quebrado, aquilo tudo que a gente trouxe no inventário, já aconteceu. Nós crucificamos essa carne, só que essa carne demora a morrer. Eu sei que isso é politicamente incorreto hoje falar sobre morte de animais, mas vocês já viram um porco ou uma tartaruga sendo imolada? Gente, isso legalmente, né, liberada pelo IBAMA e tal, de viveiro e tudo mais. Você corta a cabeça da tartaruga, começa lá a tratá-la e é nojento, porque as perninhas continuam fazendo assim, ó. Não morre aquele troço. Não morre. E você vai, é igual rabo de lagartixa. Sai dela, mas ela continua. Assim é a nossa carne. Ou a gente mata todo dia, ou de alguma forma ela volta, e parece que ela volta mais forte. É todo dia. O inventário é todo dia. O controle de qualidade é todo dia. E para isso, essa semana, eu tive um amigo meu me mandar um textozinho a respeito do sinal da cruz que os nossos irmãos católicos fazem. Vocês já notaram, né? Passando por uma igreja, os nossos irmãos católicos fazem o sinal da cruz, passando por um cemitério, entrando na igreja, no momento em que eles fazem alguns momentos na própria missa, também há o sinal da cruz. E os protestantes passaram a olhar para o sinal da cruz como algo idólatra, né? Não, isso é idolatria, o sinal da cruz é coisa de quem vai para o inferno e tal, não sei o quê. O sinal da cruz é coisa de quem vai para o inferno? Como assim, pô? Não. Pensa bem o que você está falando, cara. É a cruz. A cruz que nos liberta do pecado. E eu queria ler para você o que eu recebi por zap desse meu amigo. Deixa eu ver o meu telefone conseguir abrir aqui. Diz assim. Deixa eu abrir aqui o zap. Procurar o meu amigo aqui no zap. Vamos lá. Tem tanta coisa aberta. Aqui. Estou chegando aqui. É um textozinho longo, mas preste bastante atenção. Depois eu posso mandar para o seu zap. Pelo sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algum problema com isso? Não. Quando você acorda, você faz o sinal da cruz sobre si. E antes das refeições você faz também. E quando vai dormir, ao menos alguma vez no dia, você faz o sinal da cruz.
aqui vai por que fazer o sinal da cruz. E aqui eu não quero te obrigar a fazer não, tá? Eu não faço isso todo dia, mas é interessante, olha aqui. O sinal da cruz não é um gesto ritualístico, mas sim uma verdadeira e poderosa oração. É o sinal dos cristãos. Por meio dele, muitos santos invocaram a proteção do Altíssimo e através dele pediram a Deus que, pelos méritos da Santa Cruz de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos livre de nossos inimigos e de todas as ciladas do mal que atentam contra a nossa saúde física e espiritual. Mas, você sabe fazer o sinal da cruz? Aqui vai como fazê-lo. Pelo sinal da cruz na testa, pedimos a Deus que nos dê bons pensamentos nobres e puros, e que Ele afaste de nós os pensamentos ruins que só nos causam mal. Pelo sinal da cruz em nossa boca, pedimos a Deus que de nossos lábios só saiam louvores, que o nosso falar seja sempre para a edificação do reino de Deus e para o bem-estar do próximo. Quando fazemos sobre o nosso coração, para que em nosso coração só reine o amor e a lei do Senhor, afastando-nos, pois, de todos os maus sentimentos, como o ódio, a avareza, a luxúria, eu não vou dizer as obras da carne, fazendo-nos verdadeiros adoradores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Imagina você, em vez de fazer isso só como um ato religioso, um ritual, você conscientemente, diariamente, em todos os momentos de consciência, falar assim: Senhor, controla os meus pensamentos, controle os meus sentimentos, controle os meus desejos, porque o meu desejo é te servir. Paulo termina capítulo 5 de Gálatas dizendo: se vivemos pelo Espírito, e eu tomo licença poética ou licença teológica de interpretá-lo, se dizemos que vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A vida de um discípulo de Cristo não é uma vida teórica. Vou repetir para você. A vida de um discípulo de Cristo não é uma vida teórica. Não é uma vida vivida no transcendente. Não é uma vida que nós mexemos no sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus em Cristo irrompeu do transcendente e sobrenatural e se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos ver a glória de Deus em carne e osso. Hoje em dia, a vida no Espírito é uma vida com os dois pés no chão, descalços e vivendo a vida comum do ser humano. Isso é a vida daqueles que seguem a Cristo. Viver pelo Espírito não tem nada a ver com a altura que você salta quando você está adorando. Viver pelo Espírito nada tem a ver da sua comunicação com a sua comunicação especial com Deus, que só você e Ele entendem. Isso é seu. Que bom que você tem uma linguagem só sua para se comunicar com Ele. Eu não falo isso com ironia. Mas a vida no Espírito não tem nada a ver com essa linguagem especial que você tem com Ele. A vida no Espírito não tem nada a ver com o que você faz de 10 a meio-dia no domingo. Isso é a sua vida comunitária. A vida no Espírito tem a ver com o que Deus está fazendo na transformação de quem você é. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é a vida no Espírito, é algo prático, é algo que afeta os seus relacionamentos em casa, é algo que afeta os seus relacionamentos conjugais, o seu relacionamento conjugal, porque se você tem mais de um, desculpe, as obras da carne abundam na sua vida. Tem a ver com os seus relacionamentos no seu trabalho, se você é patrão ou se você é empregado. Tem a ver com o seu caráter diante da sociedade, inclusive. Tem a ver com que se você paga impostos ou se você sonega.
Tem a ver com o seu processo de pensamento de sempre querer se dar bem em detrimento dos outros. A vida espiritual é algo bem concreto. Tem a ver com como você ensina as pessoas, tem a ver com como você cria seus filhos. Tem a ver com o amor que você tem pelas pessoas que não merecem amor. Tem a ver com a forma que você trata outros seres humanos, até pecadores como você. Isso é a vida no Espírito. E a vida no Espírito é contrária à vida na carne. Porque a vida na carne é o que nós vemos na nossa cultura. E na carne é caracterizada por narcisismo. Eu sou muito bonito. Eu sou bom demais. Não há ninguém tão belo quanto eu, em todas as áreas. E egoísmo é tudo meu. É para mim, para o meu prazer, para o meu deleite. Isso é contrário ao Espírito. Portanto, se vocês dizem que vivem no Espírito, andem como Ele. Se vocês dizem que são discípulos de Jesus, você consegue entender o que é isso? Eu sou discípulo de Jesus. Quer dizer, eu sou aluno dele. Eu tenho um padrão de qualidade a seguir. Sabe como os teólogos e cristãos mais antigos chamam esse padrão de qualidade que eu quero atingir? Sabe como eles chamam? Chuta. Santidade. Alguém disse por aqui, é santidade. E da mesma forma que sem fé, sem confiança em Deus é impossível agradar a Deus, sem santidade é impossível ver a Deus. Eu só estou recitando o que a Bíblia diz. Então, padrão de qualidade de um discípulo de Cristo é santidade. Isso é viver no Espírito. Isso é estar em Cristo. Então, vamos parar dos subterfúgios racionais que nós usamos para conseguirmos escorregar por um lado, escorregar pelo outro. Aí quando o Espírito Santo nos pega e nos aperta, a gente pula. Não. Depois de hoje, não tem mais para onde correr, cara. Minha senhora, minha senhorita, depois de Gálatas, não tem para onde correr. Se você sabe o mal que você faz, sabe as falhas do seu caráter, e se submete a Deus, há processo. Ai, gente. Muitas vezes frustrante caminhar com seres humanos, sabia? Até consigo mesmo. É frustrante porque nós nos esquivamos das alterações que Deus quer fazer em nossas vidas. Nós inventamos desculpas, nós fazemos culpas. Mas talvez o pior lugar sejam dois, e talvez você esteja num desses dois lugares. Completamente sem esperança por já ter tentado muitas vezes. E isso a gente vê quando as pessoas dizem, ou quando você diz, ou quando eu digo, eu sou assim mesmo. Uma certa complacência, né? Aquela complacência de quem já desistiu, de tipo, para que tentar de novo? Já tentei tantas vezes. Eu sou assim mesmo. Sabe o que mais me dói e tem doído cada vez mais? É que esse é o adágio, essa é a reza, essa é a ladainha da nossa cultura hoje. Você precisa se aceitar como você é. Essa é a solução para os seus problemas. Aceita que dói menos. Perdão aos nossos psicólogos positivistas aqui hoje. Perdão, me perdoem, porque eu vou falar, talvez que você interprete isso como asneira. Me perdoem os coaches que estão no nosso meio, talvez você interprete como
você está falando, você não sabe o que você está falando. Beleza. Mas aceitar certas coisas é a mesma coisa que desistir da vida. Aceita não. Às vezes não lidar com isso é muito angustiante. Bem-vindo ao clube, eu estou contigo. Falar das nossas características deploráveis, nós insistimos em continuar andando, é doloroso, é. Da mesma forma que é doloroso quando você está com uma ferida purulenta e vai para o médico porque já não está mais dando para andar, e o médico olha para você e fala, eu tenho que lavar. Quando ele fala a palavra lavar, você já começa a sentir dores na coluna. Ele ainda nem tocou em você. Já passou por isso? Chega com uma ferida muito grande no hospital, aí você até pensa duas vezes. Nossos filhos já pensam assim, eles já cortaram o queixo, já fizeram várias coisas, então a gente vai ter que ir no hospital. Não, não quero ir para o hospital, porque vai doer. Vai doer. E alguns pais falam, não filho, não te preocupa, não vai doer. Não faça isso com seu filho, não. Diga, filho, vai doer. E vai doer muito, mas eu vou estar do seu lado. Não é melhor? Porque vai doer. Vai doer muito. Mas eu vou estar do teu lado. E aí você senta lá com o médico, parece que o médico já chega assim. Eu usei esse sentimento de que ele está sofrendo lá, né? E ele vai, ele parece que arruma tudo devagarinho, né? Você está lá sentado, por favor, conversa, ele está aqui calmo, abrindo as coisas e tudo. Ele pega um negocinho parecido com um bombril. Coloca detergente de algum tipo lá, chega na sua ferida e ele está preocupado se está doendo? Não, mas por que ele está preocupado? Para ficar limpo. Ele não quer te fazer sofrer, é o desejo dele te fazer sofrer? Não, talvez um ou outro, mas eles são humanos, Deus precisa estar isso na vida deles. Mas o normal é que eles querem, cara, eu não quero deixar nenhuma bactéria aqui, porque se eu suturar isso aqui com bactéria dentro, eu vou ter que arrumar depois, eu não quero. Eu quero limpo. Então ele limpa aquilo como se fosse a louça da casa dele. E vapo, e você lá subindo. E ele fecha e daqui a umas 2 semanas você está bem. Então, talvez você esteja cheio de ferida existencial purulenta, podre, e já está fedendo na sua vida, e de passar por tanto guru, sabe, tanto pastorzinho vagabundo, desculpa, tanto bispo, tanto apóstolo, tá? Tanto pai de santo, tanto líder de grupo espírita, tanto, eu falei pastor também, tá bom? Aí depois você um está preconceituoso. Não, estou falando todos os religiosos, bota tudo no mesmo saco. Você já passou pela mão de tanta gente e você continua com as suas feridas espirituais, existenciais, e você já está falando para Deus assim, sabe uma coisa? Eu desisto. Esse padrão é lindo, tá legal. Pô, frutos de espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade e todos os dades que tem aí. Mas que bom que vocês conseguem, eu não. Desistir, eu sou assim mesmo. Faz só mais uma vez. Mas dessa vez não é com ninguém, é só com o Espírito Santo. Tu e ele. Entra no processo com ele, faz um inventário pessoal, se aplique a tomar café com ele todo dia, fazendo as perguntas horríveis, e deixa ele lavar, mas lavar para doer, porque ele tem como curar. O outro tipo de gente é, infelizmente, talvez formado por pessoas. Esse grupo é formado por pessoas que já foram vacinados contra o Evangelho. São aquelas pessoas que, por já terem passado tanto tempo em intimidade com Deus, ou achando que tem, cumprindo todos os princípios, foram criados, aprenderam a correr, tem uma passada legal, limpinhos, não tem nenhum pecado escabroso, lê os frutos da carne, as obras da carne, e fica assim, pô, deixa eu pensar aqui o que é que eu tenho aí, porque eu não consigo lembrar a última vez que eu pequei. E é verdade.
Não ria não, eu estou falando sério. E essas pessoas aqui, talvez você esteja aqui, e eu tenho certeza que é genuíno, cara. De você parar e falar, cara, eu preciso parar e pensar onde foi que eu errei. Porque eu não consigo ver onde eu errei. Pô, não adulterei, não matei, não roubei, nem olhar para as mulheres eu olho mais. Eu baixo a cabeça. Onde está? Esse grupo aqui, diferente daquele que já desistiu, é um grupo talvez que não tenha desistido abertamente como aquele, mas ele está tão perto do reino, mas sem salvação. E aqui eu não estou falando de ir para o céu ou não. Eu estou falando de pessoas que de tão perto daqui do sistema, aprenderam a operar o sistema, sabem as palavras a serem ditas, sabem tudo como é que funciona no meio religioso, mas eles conhecem o meio religioso, mas não têm a mínima noção de quem é Deus e o Espírito que nos habita. E nunca tiveram um encontro genuíno com Deus através de Cristo. Nunca. Eles só aprenderam a operar o sistema. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Paulo era um desses. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um cara muito consciente. E ele repete para si mesmo e para os outros: olha, não que eu já tenha alcançado. Aqui, eu estou nesse grupo aqui e eu ainda estou longe do padrão. No controle de qualidade, eu ainda estou caminhando há muito tempo, mas não que eu tenha chegado. Mas, deixando o que para trás fica, o bom e o ruim. Deixando o que para trás fica, o que Deus já fez na minha vida e o que ainda tem. Eu sigo para o alvo. Eu continuo avidamente correndo para o padrão. Porque o padrão não é você. Você pode ter uma vida santa e glória a Deus se você a tiver. Talvez hoje você paute a sua vida pelo exemplo de Cristo em todas as áreas. Mas a palavra de controle de qualidade para todos nós que vivemos assim é: deixando o que para trás fica, sigo para o alvo. Porque o alvo não somos nós. O alvo não é a minha santidade. O alvo não é como tão bem eu cumpro a lei. O alvo não é como tão bem eu pareço para os outros. O alvo é Cristo. O padrão é Ele e ninguém mais. Para finalizar, muitos de nós estagnamos nessa semana no início da nossa lista, quando começamos a olhar para o espelho. E olhando para o espelho, bateu aquele desespero e aquela angústia e dissemos: para que ficar sofrendo desse jeito? Eu entendo por que você parou. Eu gostaria de desafiar você a começar de novo. A olhar de novo no espelho. Mas dessa vez, eu desejo que você
no espelho só para refletir a sua imagem, que é o que dá angústia, quando nós vemos quem somos. Mas que ao lado dessa imagem angustiante, vocês tenham o padrão claro e objetivo de Jesus Cristo. Ali achado em Gálatas, ou se você quiser ir para Filipenses 2, na verdade, você pode bater em qualquer livro da Bíblia do Novo Testamento, você vai ver padrões de quem Cristo é e que nós somos. Mas em olhando para quem você é e para o padrão que é Cristo, o alvo que é Cristo, você possa olhar para o alvo, para o padrão e seguir o seu exemplo, permitindo que ele transforme quem você é, seguindo até os 12 passos. Porque o desafio não é se sentir mal e depressivo com a nossa realidade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o arrependimento e o terceiro, mudança de vida. Ficar só aqui na comiseração e na dor não surte efeito nenhum. Mas é sair empoderado desse lugar, tendo plena confiança de que aquele que começou a boa obra também há de completá-la. Sabe por que muitas vezes nós ficamos aqui só na dor? Porque acredito que nós não confiamos que Deus é capaz de terminar o processo que Ele começou. Eu gostaria que você hoje saísse daqui com a plena certeza de que aquele que iniciou a obra é capaz de completá-la. Porque o que Ele promete, e eu posso dizer que muitas promessas que as pessoas dizem por aí que Ele fez, Ele nem fez. Mas uma coisa Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que nós seríamos transformados. Isso é garantia. Eu espero que você deseje isso. Gostaria de pedir para o grupo de adoração chegasse. E a música que nós vamos cantar é uma oração. Eu esqueci o nome da música, Marcos. Qual é o nome da música? Eu me rendo. E isso é contracultural completamente. É completamente o avesso daquilo que nós vivemos. Nos rendermos a mudanças é dizer que não está bom. Nos rendermos a mudanças quer dizer eu não vou aceitar quem eu sou. Dizer que eu preciso me render a Deus ou a um processo que Ele vai fazer em minha vida quer dizer que eu me submeterei a alguém mais, no caso Deus. Então, pode ter certeza, o que nós estamos propondo a você, o que a Bíblia propõe a você, o que Deus em Cristo propõe a todos nós humanos, não é algo aceito pela nossa sociedade como padrão. Porque o aceito na nossa sociedade como padrão é simplesmente aceitarmos complacentemente aquilo que somos. E tentarmos, entre trancos e barrancos, quedas e corridas, feridas e cicatrizes, só continuar andando até que um dia morramos, até que um dia acabe tudo. E o projeto de Deus para as nossas vidas não é sofrermos até o dia que tudo vai acabar. Não, não. É nos transformar para que nunca acabe. Para continuarmos caminhando, continuarmos crescendo e continuarmos a ser moldados ao padrão Cristo Jesus, até que sejamos encontrados nele e somente nele. Eu espero que esse seja o seu desejo. E que assim você cante. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-nos aqui.
face, na tua presença, com tudo que somos. Todas as virtudes que tu já desenvolveste em nós até aqui, e todas as nossas características ainda de nossa natureza decaída. Jesus, somos isso aqui. Nada mais, nada menos. Conheces o nosso passado talvez melhor do que nós. Sabes as nossas dores. Sabes aquelas coisas que ainda estão entaladas em nossa garganta. Aquelas coisas que fizeram contra nós e que determinaram muito do que somos hoje. Sabes daquilo que fizemos e ainda continuamos com remorso até hoje. Pai, tu sabes quem somos. Senhor, alguns de nós estamos olhando intencionalmente para esse espelho. Tu tens ouvido as nossas orações quando dizemos que queremos que tu nos sondes e que nos conheças e que mostre a nós se há algum caminho torto. Senhor, o que tu tens mostrado não tem sido gostoso para nós mesmos. Nós queremos que tu saibas isso. Que não tem sido legal para nós, não tem sido gostoso ver o caráter quebrado que temos. Para muitos de nós tem sido paralisante. Por isso, Pai, que nós nos chegamos a Ti agora, neste momento, e imploramos que Tu comeces o processo de limpeza. Nós te pedimos que Tu mostres e continues mostrando onde e como não temos vivido a plenitude da humanidade que em Cristo Jesus nós conhecemos. Mas ao mesmo tempo nós te imploramos que tu cumpras a tua promessa de que tu darias poder com o Espírito Santo sobre nós e que nós não mais seríamos dominados por essas características. Nós queremos viver essa novidade de vida e para isso nós somos totalmente dependentes de ti, porque nós somos incompetentes em fazer isso. Portanto, pedimos a tua intervenção em nossas vidas e te damos total autonomia para intervir em qualquer lugar de nossas vidas. Pai, muitos de nós temos lidado já há anos em nossas vidas com a nossa sexualidade, o nosso desejo, e não conseguimos vitória sobre isso. Pai, o nosso pedido é que tu nos dê vitória sobre isso hoje, Pai. Que esse processo comece hoje. Senhor, outros têm dificuldade, outros de nós temos dificuldade de falar a verdade, de viver a verdade, de não nos esquivarmos daquilo que realmente é. Senhor, te pedimos que o processo comece hoje e que a verdade seja aquilo que é encontrado em nós, que neguemos aquilo que não é verdade. Outros, Pai, temos lidado com corrupção, temos lidado com problemas em nossa própria identidade, temos lidado inclusive com aquilo que muitas vezes chamamos de doenças emocionais e doenças relacionais ou sociais, e Senhor, nós te pedimos que tu cures, te pedimos que tu dês vitória a nós sobre essas coisas.
Senhor, acima de tudo, nós te pedimos que caminhemos diariamente em direção ao Teu Filho. Não só desejamos deixar coisas para trás, mas queremos ter as novas características dele. Queremos amar como Ele amou. Queremos ser retos e dignos como Ele foi. Queremos ser verdadeiros como Ele é. Queremos ter relacionamentos como Ele teve. Queremos ser dignos como Ele é. Pai, afinal de contas, queremos ser santos como Tu és santo. Esse é o nosso genuíno desejo. E por sabermos que somos incompetentes, nós pedimos que Tu tomes as rédeas de nossas vidas e passes a dirigir nossas vidas. Fazemos isso em nome de Jesus.